E no nosso programa Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Wander Wade, médico cardiologista, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui no programa para a gente falar sobre assuntos do coração. E o nosso tema de hoje é a doença de Chagas. O que é a doença de Chagas? A gente é cardiologista, traz sempre temas do coração. Muita gente pensa, Marcos, que doença de Chagas é uma doença cardíaca. Na verdade, ela é essencialmente uma doença infecciosa. Então, a doença de Chagas é o resultado da infecção pelo protozoário, pelo parasita chamado Trypanosoma cruzi. É nada mais do que isso. Todas as outras consequências, todas as suas formas, todas as suas fases, a doença de Chagas ela tem diversas fases e diversas formas. Todas elas são resultado lá no final daquilo que começou como uma infecção por um parasita, por um protozoário. Então a doença de Chagas não é uma doença do coração. Ela pode se tornar, existe uma fase dela, existe uma forma dela, da doença de Chagas, que pode acometer o coração. A doença em si, essencialmente, é a infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi. E quais são as suas fases e formas? Então, essas fases e formas são o seguinte, existem duas fases que a gente pode dividir a doença de Chagas. A primeira é a fase aguda, que acontece logo que você recebe o protozoário no seu corpo. A forma mais comum de transmissão, de adquirir esse protozoário é por meio da picada do inseto, que é conhecido popularmente como barbeiro. É um conjunto, na verdade, de insetos, e eles são popularmente agrupados com o termo de barbeiros, e eles carregam o protozoário, eles picam o paciente para sugar o sangue, e na hora que ele pica, ele também defeca. A picada coça, e aí não é na picada que existe a transmissão, e sim nas fezes do animal. E aí, só que aí instintivamente a pessoa vai lá e coça e acaba levando as fezes para dentro do organismo por conta das pequenas lacerações e até do próprio local onde ele picou o indivíduo. Essa é a forma mais comum de transmissão, mas existem outras, como, por exemplo, a forma congênita, a forma materna, onde uma mãe que tem doença de Chagas pode transmitir a doença para um filho. Muito raramente pode acontecer por meio de transplante, então você receber um transplante de um outro paciente, esse paciente tinha doença de Chagas e você adquirir isso é raríssimo na literatura, e não tão raro assim, de vez em quando a gente escuta surtos, a gente ouve falar de surtos de doença de Chagas devido a forma de transmissão oral, via oral, como os barbeiros, os insetos barbeiros, eles ficam em determinados, vivem em determinados locais e muitas vezes eles entram na composição de certos alimentos, como por exemplo a cana-de-açúcar, e alimentos que são derivados da cana-de-açúcar e alimentos derivados do açaí. Já tem, no Brasil pelo menos, já tem casos relatados de barbeiro relacionado a cana-de-açúcar, surtos, na verdade. Não quer dizer que qualquer produto derivado da cana-de-açúcar ou qualquer coisa que venha da cana-de-açúcar vai correr risco de você pegar a doença de Chagas. Mas existem alguns surtos onde em determinados locais o barbeiro se aglomera perto de armazéns de cana, e aí ele acaba sendo parte do processo de produção daquele derivado da cana-de-açúcar, e as pessoas ingerem, na verdade, via oral, pedaços lá do animal, obviamente destruído, já moído, triturado, e não percebe isso, e com isso já vem junto o protozoário e ele é infectado. Mesma coisa acontece com o açaí. Ele vive perto ali do frutinho do açaí, o açaí é coletado em grandes quantidades, não percebe, e aí ele vai dentro da produção do açaí e as pessoas podem se infectar. Mas essa é a forma bastante incomum. Não aquele açaí que chega até o consumidor final. Provavelmente não.
porque esse açaí, acredita-se que esse açaí que chega para a gente aqui, vem de longe, como ele vem congelado, provavelmente ele já inativa o protozoário, principalmente em locais onde você tem o consumo in natura. Então, esse consumo in natura permite a sobrevivência do protozoário e faz com que ele possa ser, a pessoa que está ingerindo possa ser infectada. Então, a forma aguda, ela acontece quando você é infectado logo no seu início. Depois que você é infectado, existe um período que a gente chama de período de incubação, que é um tempo que leva entre o momento em que você é infectado e o momento que você começa a desenvolver os sintomas. E esse período ele é de algumas poucas semanas, 1 a 2 semanas. Depois disso, você passa um período de doença, que é a doença aguda, que pode durar de 8 a 12 semanas. Às vezes ele dura bem pouco, alguns poucos dias, e às vezes ele dura muito, tanto quanto 2 a 3 meses doente e não se encontra diagnóstico. E como essa doença na fase aguda? É muito parecido com uma doença viral arrastada, uma doença infecciosa arrastada. Você tem febre, você tem dor no corpo, você tem fraqueza, indisposição, falta de apetite, dor de cabeça, bem típico daquilo que nós chamamos de virose em diversos momentos do ano, né? Tem um surto de virose aqui, um surto de virose ali, e aí às vezes a gente chama de virose, e aqui no caso não é uma virose, é uma parasitose, né? Já que o Trypanosoma não é um vírus, mas se parece muito o quadro clínico um com o outro, e muitas vezes é indistinguível. Se a gente não tiver uma boa suspeita clínica, né, com o paciente, isso pode passar despercebido como uma infecção simples qualquer. Depois dessa fase aguda, os pacientes entram então naquilo que nós chamamos de fase crônica, que dura pelo resto da vida, certo? Os pacientes, depois da fase aguda, se ele for tratado na fase aguda, ele pode erradicar o parasita e eventualmente não fazer a sorologia positiva e ser considerado curado. Mas para a maioria dos casos, como não se consegue fazer esse diagnóstico logo nas fases iniciais, a maioria dos pacientes que são infectados na fase aguda, eles passam depois para o que nós chamamos de fase crônica, que vai durar pelo resto da vida da pessoa. Essa fase crônica, ela tem um momento inicial, que é chamado de fase indeterminada, e essa fase indeterminada pode durar, Marcos, de 10 a 30 anos. Então você pode passar 10, 20 ou 30 anos numa fase que nós chamamos de indeterminada, onde você não tem nenhum sintoma. A única ligação que você tem com, vamos dizer assim, com a doença de Chagas é uma sorologia positiva. Se você fizer o exame de sangue da doença de Chagas, ele vai acusar a doença de Chagas, mas você não sente nada, não tem nada com nenhum órgão do seu corpo. Essa é a fase crônica indeterminada. A fase crônica, forma indeterminada. E depois de algum tempo, esse tempo pode levar 5 anos, pode levar 10, pode levar 20, pode levar 30 anos, a pessoa que está na fase crônica, na forma indeterminada, sem sintoma nenhum, ela pode evoluir para desenvolver 2 formas principais. A forma cardíaca, que é onde ela é bastante conhecida, né, a doença de Chagas, ela pode acometer o coração, e dentro da forma cardíaca a gente ainda tem dois modos de doença. A cardiopatia chagásica crônica, que evolui com insuficiência cardíaca, e a forma arrítmica, onde o paciente desenvolve arritmias no coração. A outra forma é a forma gastrointestinal, onde o paciente é acometido de lesões, principalmente no esôfago e no intestino grosso, ou no cólon, e isso promove uma dilatação desses órgãos. Esses órgãos aumentam bastante de tamanho e começam a desenvolver sintomas com o paciente, como disfagia, que é popular entalo, né, ao consumir alimentos, e constipação e prisão de ventre. Então, essas formas elas podem aparecer quando o paciente tem o acometimento no trato gastrointestinal. Resumindo, voltando tudo, as fases e formas são: fase aguda, que é quando você é logo infectado, você praticamente não desconfia, é muito difícil de desconfiar, porque se passa como se fosse uma virose. Fase crônica, indeterminada, onde você passa 10, 20 ou 30 anos sem sentir nada. Depois, fase crônica com a forma cardíaca, que é quando você tem
o acometimento do coração, seja com a insuficiência cardíaca, coração crescido ou arritmia, e a fase crônica com a forma gastrointestinal, quando você pode ter problemas no esôfago ou no intestino grosso. E com relação à questão do diagnóstico, como é que ele é feito? Na fase aguda, se houver uma suspeita clínica muito forte, o que a gente faz é uma coleta de sangue e exame de sangue direto. A gente chama isso de esfregaço de sangue periférico. Você coleta o sangue, coloca ele diretamente na lâmina e vai examinar lá no microscópio para ver se você encontra o parasita, porque ele vai estar circulando em altas quantidades no corpo. Essa é a única forma a única forma não, mas é a forma mais comum de se diagnosticar na forma aguda, na fase aguda. Na fase crônica, na forma indeterminada, que é aquela que você passa 10, 20, 30 anos sem sentir nada, a única forma que você tem de detectar a doença de Chagas é por meio das sorologias. Então você faz a sorologia para detectar os anticorpos do seu corpo, que são as defesas que estão sendo produzidas contra o parasita. Nessa fase, o parasita ele já praticamente não circula mais em quantidades que sejam detectáveis, e aí não funciona você tentar achar o bicho, você tem que achar as defesas do nosso corpo. Já para a forma cardíaca e a forma gastrointestinal, existem exames específicos que são voltados para esse diagnóstico. Se você dá o diagnóstico de doença de Chagas na fase crônica, que está da forma indeterminada, você pode, e é até recomendado que se vá em busca, pelo menos na primeira vez, vá em busca de ver se não há acometimento de nenhum órgão. No coração, o diagnóstico geralmente é feito por meio de exames como eletrocardiograma e Holter de 24 horas para buscar arritmias, e o ecocardiograma para tentar avaliar a força de contração do coração, para saber se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não. E no caso da forma gastrointestinal, que é quando o paciente tem acometimento no esôfago e no intestino grosso, você pode lançar mão de exames como o esofagograma baritado e o enema opaco, que são nada mais do que radiografias do esôfago e do cólon, do intestino grosso, mas acompanhadas de um contraste que vão desenhar melhor esses respectivos órgãos para saber se eles estão acometidos, se eles estão dilatados. Então esses são os exames básicos para a gente fazer o diagnóstico nas várias fases e formas da doença de Chagas. Existe tratamento e como ele é feito? Pronto. Tratamento da doença de Chagas. Na fase aguda, existe a indicação de você tentar matar o parasita, tentar eliminar e erradicar o parasita do seu corpo. Essa medicação é chamada benzinidazol e ela é prevista exatamente para as formas agudas e para a transmissão congênita, que é quando a mãe tem e a criança nasce, presumidamente pode ter também, e aí você tem indicação de tratamento. Na fase indeterminada, que é na forma indeterminada, na fase crônica, na forma indeterminada, você não tem tratamento, porque tentar matar o parasita já não funciona mais. Só matar o parasita, fazer um antiparasitário, só funciona na fase aguda. Na fase crônica não adianta tentar matar parasita nenhum, porque não vai resolver o problema. E como o paciente está na forma indeterminada, ou seja, ele está assintomático, ele não tem nenhum sintoma, você não tem o que tratar. Então, praticamente o que se faz nesse caso é acompanhamento seriado do paciente. A cada 1 ano, cada 6 meses, a cada 2 anos, depende de paciente para paciente, a gente faz o acompanhamento para verificar se está tudo bem com os principais órgãos acometidos, ou seja, com o coração, o esôfago e o intestino grosso. Se o paciente tiver a doença cardíaca, o tratamento vai ser o tratamento padrão daquela doença que ele vai apresentar. No caso, tratamento da insuficiência cardíaca, com diversas medicações, que são utilizadas para essa finalidade, ou o tratamento de arritmias. No caso, o paciente pode apresentar arritmia, você vai fazer o tratamento voltado para a arritmia do paciente. E se o paciente tiver a fase crônica, forma gastrointestinal, se ele tiver o esôfago acometido, você pode fazer medicações para aliviar a pressão no esôfago, e em dilatação do esfíncter do esôfago, e em último caso pode recorrer à cirurgia nos casos mais avançados. E no caso de você ter o acometimento do intestino grosso, quando o paciente apresenta constipação, prisão de ventre, você pode fazer o tratamento inicial com dieta com
com bastante fibras, aumento da ingesta de líquidos, fazer laxante para o paciente, eventualmente até enema. E se nada disso resolve, o paciente começa a desenvolver complicações como fecaloma impactado, pode-se cogitar da possibilidade de fazer cirurgia para esses pacientes. No caso, as cirurgias para a doença de Chagas, Marcos, habitualmente são reservadas exatamente às fases mais avançadas das formas gastrointestinais. No coração, a gente não, falando aqui do coração então, né? No coração a gente não tem, não é muito comum a gente mencionar a cirurgia como tratamento para a doença de Chagas, a não ser que o paciente desenvolva a doença e evolua para estágios muito avançados, onde ele apresenta insuficiência cardíaca que é resistente, vamos dizer assim, o termo correto é refratária, né? Mas resistente ao tratamento clínico, apesar de todas as medicações à disposição, o paciente não melhora, você pode colocar, nesse caso, o paciente em lista de transplantes, pode cogitar dessa possibilidade de colocar o paciente em lista de transplante, eventualmente, para ver se o paciente com coração novo ele teria melhora, ou eventualmente para alguns pacientes com determinadas arritmias lentas, que a gente chama de bradiarritmias, pode ser indicada o implante de marca-passo, que se comporta como se fosse uma cirurgia. Na verdade é uma cirurgia pequena, mas é uma cirurgia, e aí você tem essas duas possibilidades. Mas de um modo geral, na parte cardíaca, a cirurgia ela não é a rotina dos pacientes com doença de Chagas. Ouvinte pergunta se é mito ou verdade que quem morou em casa de taipa é fácil de ter doença de Chagas. É fácil sim, não é sinônimo, a equação não é igual, né? Morou em casa de taipa é igual a doença de Chagas, mas é fácil sim, inclusive uma das epidemiologias que a gente tem mais importantes. Por que isso? Porque o barbeiro, o vetor da transmissão da doença de Chagas, que é o inseto, o barbeiro, ele gosta de determinados locais, e um desses locais exatamente é nos recessos, nos buraquinhos que se formam ali nas casas de taipa. Mas aqui na nossa região a gente encontra barbeiros independente de casas de taipa, em locais, em terrenos baldios, em locais que tem muita pedra, né? A gente já encontrou, já tem notícia de já se ter encontrado amostras, alguns espécimes de barbeiro. Mas isso é fato mesmo, não é mito não. Quem mora ou já morou em casa de taipa tem um risco maior de contrair, não é de contrair, de ter desenvolvido. Quem não está morando mais, deixou de morar hoje, já morar em outro local, você teoricamente diminui esse risco, mas durante o tempo que você morou em casa de taipa, você pode ter sido picado pelo inseto, pelo barbeiro, e pode ter adquirido sim a doença de Chagas. A ouvinte conta: doutor Wander, eu tenho a doença de Chagas, mas o médico disse que nunca desenvolveu, já fazem 3 anos, não faço exames, fico com o coração acelerado, tenho medo desses sintomas, e aí? Então, essa forma provavelmente é se a senhora está na fase crônica, na forma indeterminada, que é aquela onde você não desenvolve sintomas. Isso pode, como a gente mencionou no início, essa fase indeterminada, sem que a senhora tenha nada, nenhum órgão comprometido, ela pode durar 10 anos, 20, 30, e inclusive pode durar a vida inteira. Então, a melhor coisa é a senhora não viver com o peso desse medo constante de que alguma coisa vá acontecer, porque isso vai tirar sua paz, né? A senhora está no momento em que a senhora não consegue mais eliminar o protozoário, o parasita, porque já está na fase crônica, e também não precisa ficar esperando alguma complicação, algum comprometimento de algum órgão aparecer. A minha recomendação é que a senhora viva a sua vida tranquilamente e siga as orientações do médico que está acompanhando a senhora, no sentido de fazer acompanhamento regular. Se ele diz que é para acompanhar de ano em ano, a senhora vai de ano em ano. Se ele diz que é de 3 em 3, a senhora vai de 3 em 3. Se ele disser que é de 5 em 5, a senhora vai de 5 em 5. O sintoma que a senhora está apresentando, que é de sentir o coração acelerado, ele pode
pode ser compatível com arritmia, mas ao mesmo tempo ele é bastante frequente em pessoas que têm sintomas como ansiedade. Então não quer dizer que porque a senhora está com o coração acelerado, tem alguma complicação no seu coração devido à doença de Chagas. Primeiramente, pode ficar tranquila com relação a isso, mas se esse sintoma ele persistir, acredito que vale a pena a senhora voltar ao seu médico para investigar melhor. É o caso aqui do nosso outro ouvinte, que ela conta que o irmão dela tem doença de Chagas, mas não sente nada, e já deve fazer mais ou menos uns 30 anos que ele descobriu. Pronto, exatamente. Ele tá exatamente nesse período, mostrando aqui que o período da forma indeterminada, ele pode ser tão longo quanto 3 décadas ou a vida inteira da pessoa. Não quer dizer, isso é para tirar o mito de que a doença de Chagas é uma doença que assim que você já tem um comprometimento do coração e dali para frente você vai descer a ladeira. Isso não ocorre, isso não acontece, né? A doença de Chagas, ela compromete sim vários pacientes. A gente lida, eu digo isso porque eu lido no consultório diretamente com muitos pacientes que têm doença de Chagas com comprometimento cardíaco. É difícil inclusive de lidar, alguns pacientes têm a doença em formas bem graves, mas isso não quer dizer que toda doença de Chagas ela vai se comportar como uma doença cardíaca grave e que o paciente esteja constantemente sob risco de morrer. Esse é um bom exemplo disso. O paciente que tem a doença há 30 anos vem acompanhando e sem sintomas nenhum. Isso pode acontecer com muitos pacientes. As estatísticas, Marcos, mostram aproximadamente 25% de conversão, que a gente chama, da forma indeterminada para a forma cardíaca. Ou seja, praticamente de cada 4 pacientes que têm o exame positivo para Chagas, 1 vai ter a evolução para alguma doença no coração. Dr. Wander Weiden, médico e cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7h50. Eu volto já após o nosso intervalo comercial com